Olá, meus irmãos, boa noite, uma noite fria por aqui. Estamos aqui ao vivo para mais uma reflexão espírita na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Vamos aguardando o horário da nossa exposição. Esperando um minutinho para o pessoal chegar, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela companhia, abração a todos. Vamos aproveitando esse minutinho para nos harmonizando. O Ricardo aqui comigo, como sempre, naquele apoio. Vamos então, nesses minutinhos, aproveitando para entrando em sintonia com os nossos amigos, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui pela página do Facebook, aguardando um pouquinho para os irmãos irem chegando, estes irmãos que estão chegando. Muito boa noite, meus irmãos. Queridos irmãos, companheiros da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, estamos aqui hoje, 29 de julho de 2022, como de costume, horário da nossa live, sexta-feira, 20 horas. Reunidos, como sempre, pelo meio virtual, na página da Sociedade, conectados pelo coração. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela oportunidade que nos recebem em seus lares. E vamos então à nossa prece inicial na noite de hoje. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que com a sua luz envolva-nos em suas vibrações, para bem aproveitarmos essa oportunidade de refletirmos o teu Evangelho, para que possamos compreender os teus ensinamentos e colocá-los em prática, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, a reflexão da noite de hoje, os degraus da nossa evolução. Baseado, inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Em cada existência, há uma ocasião, a alma, para dar um passo adiante e sua vontade depende a maior ou menor extensão do passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Allan Kardec. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo A Reencarnação. As reencarnações são degraus pelas quais o ser se eleva e progride. Nosso querido Leon Denis. A alma, depois de residir, morar, viver temporariamente no espaço, renasce na condição humana, como todos nós também já sabemos, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Reaparece então na cena terrestre, para pagar, quitar as dívidas que contraiu e conquistar novas capacidades, que facilitarão a sua ascensão, a acelerar a marcha para frente na escada evolutiva. Devemos ver na pluralidade das vidas a condição necessária de sua educação e de seu progresso. E é à custa do próprio esforço, às custas das suas lutas, dos seus sofrimentos, que ele se redime de seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva de grau em grau a caminho das inúmeras habitações do universo. Somos assim hoje o resultado das experiências vividas no passado, como seremos amanhã o produto das nossas ações de agora.
Evoluir no sentido espiritual, dentro do lema espírita evoluir sempre, significa que o indivíduo deve constantemente melhorar seus sentimentos, melhorar o seu padrão vibratório, melhorar os seus conhecimentos, melhorar as suas atitudes e os seus comportamentos. Enfim, se tornar cada vez mais consciente e participativo da lei natural. Deus nos criou para aprendermos a alcançar o estado de felicidade, o que só é possível com o aprendizado, com a aquisição dos valores espirituais, do amor verdadeiro, com a internalização das leis morais. Isso só pode ser obtido com a experiência, com a vivência, com a aplicação prática, degrau a degrau, sendo esta a razão primordial da reencarnação e da existência. Para retornarmos ao Pai Maior, só existe um caminho, que é a nossa evolução. Somente evoluindo como ser humano, evoluiremos como seres espirituais. Para alcançarmos essa evolução, teremos que percorrer um caminho, teremos que dar muitos passos, é verdade, teremos que subir, repetindo, degrau a degrau. Às vezes cairemos, nos machucaremos, nos levantaremos, mas o importante é nunca retroceder, nunca desistir. O fluxo natural do universo é de constante evolução e não há como ficarmos inertes quanto a isso, fingindo que esse processo nada tem a ver conosco. A evolução espiritual é para todos os seres, desde os mais primitivos até os mais adiantados na escala evolutiva, a meta final. E a meta final é se tornar um espírito puro, totalmente unificado com o Criador. A vida, ela anseia por si mesmo em busca da excelência. Então, tudo está em constante evolução e com o homem não é diferente. Assim como existe a evolução do universo, a evolução pessoal, a evolução de cada um de nós. E a nossa atitude deve ser a de seguir o fluxo natural dessa evolução. No Espiritismo, esse processo é conhecido como lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, uma das 10 leis. Nele, o Espírito é um princípio inteligente, criado por Deus. Esse Espírito tem que se depurar através das várias reencarnações, das várias encarnações. E o objetivo final é tornar-se um espírito puro. Verdade é, o caminho para a evolução espiritual obrigatoriamente tem que passar pela prática. Nós podemos saber tudo o que envolve esse processo na teoria, mas se não houver prática, não sabemos nada. Essa é a verdade. Será mero acúmulo de informações que não servirão para nada. E como seria esse caminho? A reflexão de hoje. A jornada daquele que busca evoluir espiritualmente na prática deve ter como metas principais o reconhecimento de sentimentos, pensamentos e ações que nos fazem mal e também prejudicam os outros. Isso é um ponto fundamental. E como evolução espiritual é amor, vem de mãos dadas ir trabalhando a prática do amor incondicional a cada situação da nossa vida.
E de nada adianta saber sobre evolução espiritual e ficar na inércia. Nada adianta. Se não fizermos nada, se não tivermos a prática, se não agirmos. As consequências disso são inevitáveis. Portanto, temos a cada segundo a oportunidade de se fazer a evolução espiritual na prática, subindo os degraus da nossa evolução. A cada dia que nasce, verdade é, temos 24 horas de oportunidades para exercitar o amor incondicional. E aos poucos vamos eliminando o egoísmo presente em nossas atitudes. Não estamos aqui falando de uma tarefa fácil, de forma alguma, em momento algum, não é uma tarefa fácil. Somos todos aprendizes e o desafio é imenso, o desafio é enorme. Porém, a vontade presente em nós é que terá o poder transformador de mudar essa situação. Se você já se pegou falando a si mesmo ou para outra pessoa, ou ficou pensando muitas vezes, para o mundo que eu quero descer, como diz a música, para o mundo que eu quero descer, vamos refletir bem. Estamos exatamente onde deveríamos estar. Nosso processo de evolução espiritual se dará dentro das melhores condições reencarnatórias planejadas. Em outras palavras, o planeta Terra é a escola ideal para o nosso momento atual de evolução. Não há nenhuma dúvida aí. Isso significa que nosso grau de evolução permitiu que nós viéssemos para cá. E aqui ter ao nosso lado pessoas e situações que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Portanto, fugir da nossa responsabilidade, firmada em acordos espirituais antes do seu nascimento, nada adiantará. Nossa vida é como se fosse realmente uma escola. A cada lição aprendida, saltamos de série ou nível, como queiramos chamar. E esse nível pode se dar entre uma vida e outra, possibilitando a reencarnação em condições favoráveis ao próximo nível de aprendizado, ao próximo degrau de aprendizado. E dependendo do grau de evolução, por que não renascer em outro planeta mais evoluído? Seria uma ótima ideia, não é mesmo? Seria uma bela ideia. E durante a nossa vida diária, também vamos saltando de nível. A cada situação que nos ocorre, a cada pessoa no qual curamos no nosso relacionamento, quando aprendemos a lição, já é não mais necessária a repetição dessas experiências desagradáveis. Essas experiências, na verdade, elas só acontecem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. E o crescimento se dá quando trabalhamos uma emoção, quando trabalhamos um sentimento que está atrapalhando a nossa subida na escala evolutiva. Devemos ter, sim, sempre a humildade necessária para reconhecer que ainda, como diz os mentores espirituais, como diz o nosso mentor Emmanuel, na infância espiritual. Ainda estamos nós na infância espiritual. E que não devemos, de forma alguma, diz ele, desperdiçar nenhuma oportunidade de aprendizado. Outro ponto importante é reconhecer que os outros também estão no mesmo barco. Estão ainda engatinhando como bebês neste caminho. Portanto, não devemos julgá-los. Eles também têm o seu próprio desafio e estão fazendo o melhor que podem dentro do seu nível de consciência atual. Mesmo sendo bebês espirituais,
saiba que o grau que já conseguimos atingir está garantido. E isso é a notícia boa, muito boa. Não vamos retroceder. A doutrina espírita nos diz, nos ensina que nós não retrocedemos, que nós não voltamos para trás. Ou seja, que nós não pioramos. Podemos estacionar, é verdade. Podemos estacionar nesse ou naquele degrau, porém, ao superarmos determinada etapa, o degrau seguinte vai saltar aos nossos olhos, vai ficar bem nítido, bem visível. Não se preocupe, portanto, em conhecer todo o caminho. Somente estar ciente do próximo passo já é suficiente. E há algumas atitudes ou comportamentos que mostram quando uma pessoa está em níveis primários de evolução espiritual. E essas atitudes atrasam muito o nosso processo de expansão de consciência. Mas cada um de nós, como diz a nossa querida mentora Joana de Ângeles, cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós no seu ponto evolutivo. E não adianta forçar ninguém a começar a subir a escada do crescimento espiritual. Não adianta forçar. Não é assim que funciona. E aí a gente vai vendo e vai refletindo as principais atitudes que atrapalham a visão do próximo degrau. Próximo degrau a subir, a conseguir. E aí nós temos uns itens que nós relacionamos para a nossa reflexão de hoje. Esses degraus que nos atrapalham, esses degraus que têm nos atrapalhado tanto, por exemplo, colocar o foco somente no lado material da vida, e aí nisso estamos nos perdendo tanto. Não se abrir para a responsabilidade, para a possibilidade das coisas novas. Às vezes nos fechamos tanto, não nos abrimos para as coisas novas, para aprendizados novos, para os novos conhecimentos, para mudança, às vezes, tantas vezes, de comportamento, de atitude, de ideias. Se conformar com a zona de conforto, e a gente trabalha tanto isso, e estuda tanto, e fala tanto isso, sair da zona de conforto, mas nós infelizmente ainda nos apegamos muito nesta zona de conforto. Ficar acomodado na rotina tem nos travado muito o próximo degrau. Ter pensamentos mágicos, querer milagres, que as soluções, como a gente brinca, caiam do céu, que as soluções se resolvam a um toque de uma varinha mágica, não é assim. Outro atrapalho da nossa escala evolutiva, ser uma pessoa altamente influenciável e submissa, sem fazer prevalecer as suas próprias opiniões. Às vezes precisamos, com todo respeito, com dignidade, sabendo que todos têm direito a dar a sua opinião, mas nós precisamos exercer esse direito. Resistência em mudar convicções. Muitas vezes nos apegamos a conceitos e não mudamos. E também, muito trabalhada pela equipe espiritual superior, a visão romântica da vida, aquilo que a gente falou, as ilusões de achar que tudo é mágico, o lado ilusório, a fé raciocinada, né, que Kardec nos trouxe, que a doutrina espírita nos ensina. Então vamos refletir bem quais os degraus básicos, o alicerce básico que nos dariam condições de manter nossa meta de evolução espiritual firme e consciente. Porque é disso que nesse momento nós estamos necessitando, manter condições, manter a nossa meta de evolução espiritual, a nossa meta de subir os degraus da evolução firmes, conscientes. Entendemos que seria necessário incorporar em nós algumas mudanças que incluiriam desde a quebra de crenças até uma faxina geral no nosso modo de ver o mundo. Sim, bem isso. Só assim seria possível ter uma evolução espiritual, mesmo que pequena, mas que serviria
para nos dar uma ideia do quão valioso é o salto de qualidade que a vida dá como um todo quando nós atingimos esses degraus. Os principais pilares, degraus da evolução espiritual, nós relacionamos alguns, alavancamos algum aqui. O primeiro deles é: mantenha-se mais no agora. Como nós estamos necessitando disso nesse momento? Nossa primeira atitude que temos que fazer, tentar nos manter mais no momento presente. E quando passamos a observar nossos pensamentos, ficamos impressionadíssimos, eu diria, com a quantidade de lixo mental que a gente produz. Como nós produzimos? Vamos verificar que praticamente todos os nossos pensamentos giram em torno do passado e em torno do futuro. E isso nos deixa exaustos, isso nos deixa cansados, ansiosos, e além do mais não permite que nós possamos observar os detalhes da vida. E como agravante, além desses pensamentos, eles nunca serem direcionados à observação do momento presente. Eles estão somente concentrados no eu, ou o ego, como queiram chamar. Verdade é que tentar dominar os pensamentos não é uma tarefa fácil. Claro que não, nada fácil. Mas existem algumas técnicas que nos ajudam bastante. E precisamos afastar urgentemente esses pensamentos muito ruins, esses pensamentos horríveis, que ficam martelando na nossa mente. Mas cada vez que isso acontece, assim que começa, nós temos que dar um jeito de mudar o foco. Essa é a técnica. E como fazer isso? Aqui o grande lance é, em primeiro lugar, tomar uma dessas duas atitudes que geralmente dá bastante certo, com certeza. Ou seja, prestar atenção para onde nós estamos dirigindo o nosso pensamento, fará a gente perder o foco de como ele começou e assim ele perderá a força. Esses pensamentos ruins que nós estamos falando. Colocar o foco no conteúdo inicial do pensamento bloqueia a sua trajetória e dificulta a associação com outros pensamentos de qualidades semelhantes. Isso funciona, meus irmãos. Dica extra: outra alternativa é usar a técnica para cancelar os pensamentos assim que eles surgem. Vem uma coisa ruim na nossa cabeça, já cortou. A cada vez que um pensamento ruim surgir, diga a si mesmo: cancelado, cancelado, cancelado. Isso funciona. Outra grande dica é: seja grato. A espiritualidade nos passa isso. Para que o estado de gratidão faça parte da nossa vida, é necessário que o passo anterior, ou seja, ter atenção focada no momento presente, já tenha sido dado. É verdade. Isso porque, quando nós estamos trafegando entre passado e futuro, dificilmente conseguiríamos e vamos conseguir ter gratidão pelo que temos. E isso é de um ponto fundamental. A prática constante da gratidão começará a nos fazer perceber que nós temos muito mais a agradecer do que nós imaginamos. O crescimento espiritual está diretamente ligado à gratidão. Nos primeiros dias, tenhamos pelo menos 5 motivos para agradecer. Maravilha! E vamos atuando e aumentando essa lista no nosso dia a dia da gratidão e vamos perceber que no fim dos 30 dias, quantos e quantos motivos existem para que a gente seja grato. Começaremos a perceber desta forma que a nossa vida começará a ganhar uma leveza maior, como nunca nós sentimos. O outro ponto é o 3, trabalhe o perdão. Outro ponto bastante importante no desenvolvimento da nossa espiritualidade é trabalhar constantemente o perdão em nossa vida. Pedir perdão, perdoar a si mesmo, aos demais, é uma arte, uma super arte. E para isso é necessário sair do vitimismo,
ter consciência de que estamos diretamente ligados à criação da nossa realidade. O outro só pode nos ferir se assim nós permitirmos. Aprendi isso a duras penas, a muitas duras penas. E é preciso que se tenha consciência de que agarrar-se a uma determinada situação, usando como amarras sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, de ressentimento, vai bloquear todo o nosso processo de crescimento espiritual. E tem outro agravante: enquanto essa situação não for resolvida através do perdão, todos os envolvidos ainda continuarão no congelamento dessa realidade, daquela realidade que nos levou a isso. E para irmos encerrando, o ponto 4, siga o fluxo da vida. Isso é uma atitude muito importante, é entender que Deus, nosso Pai, o Criador, é sábio, é só amor. Sendo assim, nos entregou, nos deu uma vida extremamente pedagógica, de ensinamento. Isso quer dizer que se existisse algum momento da nossa vida que não fosse para nos ensinar nada, esse momento já teria sido tirado de nós. É seguir o fluxo da vida, é isso. É entregar a cada momento que nos acontece, perguntando a si mesmo: o que eu tenho que aprender com isso? E depois de analisar qual a necessidade do aprendizado, tornar e realizar, tomar a atitude que se espera. E essa atitude, exatamente essa, que fará nós evoluirmos e saltarmos para o próximo nível, o próximo degrau. Nada de ficar lamentando, nada de ficar chorando o que está acontecendo. Como diz a música, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima, sem esquecer daqueles passos anteriores. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem conosco e até a próxima. Uma boa noite a todos e vamos encerrar com a nossa prece dizendo: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Que possamos, Senhor, ser mais humildes, caridosos e amorosos, seguindo o Teu exemplo e o Teu Evangelho, hoje, agora e sempre.